que nós, a InfoAmazônia e a produtora Fala, estamos em parceria com o projeto Mentira Tem Preço, onde a gente vai expor as maiores desinformações rodando pela internet e as bolhas bolsonaristas. E desde o início do ano tá basicamente MST e Yanomami. E geral fazendo cover do Pinóquio do Guilherme Del Toro, sem cantar nenhuma musiquinha pra gente pelo menos. Só na desinformação. Dá uma olhada aqui nessa matéria da InfoAmazônia, que tem todas as melhores fake news sobre esse tema e como você vai responder elas. Tá aqui, ó. E hoje a gente tem, obviamente, ele, né, o baile da saudade da ditadura, Alexandre Garcia, que tentou desvendar o genocídio Yanomami plantando dúvida na cabeça das pessoas. Yanomami, principalmente de desnutrição. Você sabe qual é o tamanho da reserva Yanomami? É igual ao estado de Pernambuco. Sabe quantos índios estão lá? Pernambuco tem, sei lá, 9 milhões de habitantes. Essa área é igual ao estado de Pernambuco. Tem 18 mil Yanomamis, uma coisa assim, 20 mil por aí. Eu fico pensando, desnutrição, eu vi que a Força Aérea Brasileira está levando comida. Desculpa, eu não consigo entender. Alguém vai ter que me explicar. Porque as árvores dão frutos, os rios dão peixes, a terra brota alimento, dá para criar animais, galinhas, porcos. Realmente, eu não consigo entender. Isso aí só pode ser brincadeira, bicho. Ele deve estar começando o stand-up, velho. Não é possível. Sabe o que eu não entendo? Genocídio Yanomami. Não dá pra entender como as pessoas estão morrendo se a vaquinha faz mu, a galinha faz cocó, o gatinho faz... Vamos lá, tá? Pra começo de conversa, se liga que agora vem cultura pra você. Sabedoria, conhecimento. Existe diferença entre garimpo e mineração. Segundo a Constituição, garimpo é a atividade de extração de certos recursos naturais e minerais de forma artesanal, manual, em tese. E para falar um pouco disso, hoje a gente recebe a Luísa Molina, do Instituto Socioambiental, que vai jogar umas verdades boas na nossa cara sobre garimpos ilegais. Vai, Luísa! Olá, eu sou Luísa Molina, trabalho no Instituto Socioambiental e vou contar rapidamente algumas coisas que provavelmente nunca te falaram sobre garimpo, principalmente o garimpo em terras indígenas, que é uma atividade ilegal. Bom, primeira coisa é aquela imagem que a gente tem do garimpeiro como uma pessoa ali trabalhando sozinha com a bateia, que parece uma peneira, não acontece mais. Garimpo é feito com maquinário pesado. Viu? Não adianta mais a gente ver o garimpo como a tese da Constituição vê, porque antes o cara tava ali com a peneirinha, revirando a terra para ver se achava alguma coisa. Agora eles fazem tudo isso com esse transformer aqui, ó. Tá mais para uma mineração pirata do que aquele garimpo romântico, o garimpo arte, o garimpo moleque, que é diferente da atividade de mineração, que conta como estrutura, maquinaria, geralmente passa por um processo de regulamentação e tal, também em tese. Diferente de tudo isso, no fim das contas, ambos servem para enriquecer os mesmos setores e as mesmas pessoas. Só que o garimpo, quando é ilegal, é muito mais difícil de controlar, regularizar e fiscalizar. Mas eu acho que a Luísa tem mais um dado interessante pra gente. Sabia que a área ocupada por garimpo na Amazônia ultrapassou a área de mineração industrial? Então essa história de que garimpo artesanal e em pequena escala não cola mais. Meu amigo, quem é Vale na fila do pão? Para vocês terem ideia do tamanho do buraco, segundo o MAP Biomas, o garimpo ilegal em terras indígenas aumentou 632% de 2010 para 2021, sendo que em 2021 veio a maior expansão. Em 36 anos, basicamente, o número de garimpos ilegais expandiu tanto que logo vai passar em número de unidades a Drogazil e a Smart Fit. E essa expansão veio por dois motivos: o aumento de unidades de garimpo ilegal propriamente dito e a flexibilização da regulação. Em 2020, o governo lançou o Programa Mineração e Desenvolvimento, PMD, que são mais de 110 metas ditadas pelo mercado e pelas associações representativas do setor mineral, além de decretos como o que autoriza a destruição de cavernas de relevância ecológica e o que libera subsídios para usinas de carvão. E também tem o que flexibiliza as regras da Agência Nacional de Mineração, contando até com o apoio da OCDE para isso. Isso tudo fez explodir o número de garimpos e as consequências disso, como, por exemplo, a contaminação de rios e mananciais de água por mercúrio. A gente ouve falar muito disso, né? Contaminação por mercúrio, mas os jornais normais nunca explicam pra gente por que isso acontece. Ainda bem que a gente tem um jornal de mentira feito por um comediante, não é verdade? Você vê como Deus é fiel demais. Vou explicar pra você como é que isso acontece agora. O cara vai, tira um montão de terra, onde ele sabe que tem micro pedacitos de ouro. Aí ele vai e mistura aquela terra com água e mercúrio. O mercúrio faz com que os micropedacinhos se juntem em pedaços maiores.
num amálgama de mercúrio mais ouro. Aí é só pegar esse monte de lixo sem ouro, depois que ele tira o ouro, só contaminado com mercúrio, e jogar de volta na água, onde ele vai matar tudinho. E um estudo da Fiocruz em 2019 alertou que 56% dos indígenas já tinham concentrações de mercúrio no sangue acima do limite. Um ano depois, outro relatório da Fiocruz apontou que 8 em cada 10 crianças menores de 5 anos tinham desnutrição crônica na terra indígena Yanomami, por conta do mercúrio. Além disso, o mercúrio vira vapor em uma temperatura mais baixa que o ouro, ou seja, lembra do pedação de mercúrio com ouro que eu falei lá atrás? Então, o garimpeiro vai lá com o maçarico, faz o mercúrio evaporar e fica só o ourão lá, puro, gordo, bonito. Lembrando que a gente não está falando de garimpo artesanal, tá? A gente está falando de toneladas de ouro. Então imagina a quantidade de mercúrio jogada no meio ambiente. O problema é que quando ele faz isso em ambiente fechado, o garimpeiro se envenena e pode morrer. Mas também é uma menos, não é verdade? Chama até o dono do garimpo também. Faz que nem mãe com sopa. Sente aqui o cheirinho. Vê como tá gostoso. Então fica a dica do nosso jornal. Se você for garimpar em terra indígena, ao menos tenha a decência de fazer o seu creme brulee de mercúrio trancado no banheiro. É melhor pra todo mundo. E é óbvio, com tudo contaminado, o indígena não vai mais conseguir comer, caçar, plantar. Porra, meu Deus do céu, como é que alguém não entende esse tipo de coisa? Como é que a pessoa não entende que os Yanomami estão morrendo se tem peixe no rio com mercúrio? Se a terra dá veneno com mandioca? E a árvore tá até derrubada já, como é que não colhe o fruto? Não precisa nem subir na árvore, a árvore tá no chão. Aí todo mundo morre e ninguém entende por quê. Olha o mistério. Mas a Luísa tem mais uma informação pra gente que é muito importante. Vai, Luísa. Outra coisa, sabia que o garimpo tem crime organizado envolvido na atividade? O ouro de garimpo é muito fácil de ser usado para poder lavar, por exemplo, dinheiro do tráfico de drogas. Sim, grande parte dos donos desses garimpos ilegais são milicianos e os grandes traficantes de drogas. E nós não gostamos de traficantes de drogas, certo? Família brasileira. Drogas, blé. Drogas, tô fora. Existem pessoas que até gostam muito das drogas, mas dos traficantes pouca gente gosta. Essa é a verdade. E é incrivelmente fácil lavar o ouro extraído de forma ilegal nesses garimpos. Segundo a lei brasileira, parece mentira o que eu vou falar, tá? Mas basta um recibo assinado pelo produtor de ouro para que se presuma a boa-fé, ou seja, se aceite que simplesmente o ouro é legal sem se investigar mais nada. E assim, o tráfico lava todo o seu dinheiro forjando vendas de ouro e ainda lucra mais por cima, já que hoje se estima que 30% de todo o ouro que circula no Brasil, sim, inclusive os da loja de shopping, tem a procedência legal. E é assim, meus amigos, que se conta a história de um genocídio, com um bordão da Radija do Clone.